Olá, sou Kelvin, graduando do curso de Ciências Sociais na FEFELESH USP e desenvolvo no LISA, o Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, minha iniciação científica intitulada A Constituição do Corpo e da Localidade no Maracatu de Baque Virado. Meu problema primeiro de pesquisa foi tentar compreender, no universo semântico do maracatu, as fronteiras e as passagens entre os grupos e as nações. Quando falo em grupo de maracatu, me refiro aos grupos que não são aquelas tradicionais nações pernambucanas que estão intimamente ligadas à religiosidade e a uma longuíssima história de coroação de realezas negras. Na minha pesquisa, parti da realidade dos grupos de maracatu em São Paulo, mais especificamente do Maracatu Ouro do Congo, e me propus a observar no trabalho de campo com a ajuda da produção de imagens o corpo como lugar central na transmissão de conhecimentos, bem como na constituição de localidades distintas, a partir de uma preliminar comparação entre as nações, já muito estudadas, e os recentes grupos sobre os quais a bibliografia ainda não é tão extensa. A proposta é tentar compreender como esses corpos se constroem, transitam e se colocam no espaço em relação a si mesmos, a história do maracatu, as indumentárias, símbolos, instrumentos e também em relação à cidade. Tanto os trânsitos criados pelos grupos no contexto físico da cidade, quanto os de discursos e práticas entre os corpos que brincam maracatu. Trânsitos que podem ser enxergados como centrais na construção de localidades específicas. Nessa história longeva de perseguição política à fomentação cultural, as comunidades maracatuzeiras transitaram entre os universos religiosos do catolicismo negro, do universo religioso afro-ameríndio e alcançaram com o tempo certo status de cultura popular. Uma virada importante se dá nos anos de 1980, 90, em que a positivação da imagem dos maracatus para as classes médias enquanto cultura popular e sua compreensão enquanto um ritmo levou à constituição de grupos, não nações. Buscando cotejar as realidades das nações e grupos percussivos a partir da relação que estabelecem, estou buscando compreender como a constituição de localidades distintas das nações produzem novas realidades nos grupos. E, nesse sentido, pensar no grupo não a partir de suas faltas, mas de suas diferenças. Isso pode ser caro para a compreensão dos novos lugares ocupados pelos grupos, como o exemplo dos protestos políticos, como o que fotografei e apresentei neste vídeo. Se temos nas nações, como argumenta Ivaldo Marciano França Lima, um certo tipo de vivência comunitária que é definidora do que é uma nação, precisei compreender as tecnologias da interatividade nos termos de Arjun Appadurai, que permitem a existência dos grupos. Mais do que um amálgama já formado por essa territorialidade que coaduna nação e bairro, os indivíduos dos grupos fazem seus próprios trajetos pela cidade para se encontrar e, enquanto grupo, construir outros percursos físicos e discursivos. Essa realidade nova com a qual o maracatu se depara a partir da formação dos grupos modifica muitas lógicas pré-estabelecidas. Mas ela é também partícipe dessa história longeva, e mais que fronteiras intransponíveis colocadas entre essas coletividades, que sem dúvida são distintas, o que encontro a partir do meu campo são passagens a partir das quais muitos conhecimentos e discursos são gerados e compartilhados. A partir desse exercício de antropologia multimodal, que aparece com o intento de colaborar para uma concepção da pesquisa para além dos resultados reificados, apresentei essas fotos e vídeos que são partes importantes do meu caderno de campo, do desenvolvimento, mas também do resultado da minha pesquisa, pois explicitam em sua eloquência sem verbos muitos aspectos das relações traçadas com essas pessoas que me aceitaram enquanto participante meio estranho desse universo do maracatu. Uso essas imagens pois concordo com a dona Ruth, uma importante interlocutora que me disse que no maracatu algumas questões, mesmo sem as palavras, aparecem na dança, no corpo.